O Pesadelo Final. O título já deixa claro que esse é o último episódio da temporada, lembrando que a segunda temporada inteira é chamada de Pesadelo Neogênico. O flashback do episódio passado tem várias mudanças. Além daquelas que sempre ocorrem nos diálogos, trocaram o dublador do Abutre velho e do Abutre novo. Há lugar para apenas um nesta companhia, que é claro, sou eu! Nessa empresa só há espaço para um pássaro guia, e sou eu! Sua super força me faz sentir mais forte do que nunca! Sua super força me faz sentir mais forte do que nunca. A voz de Deborah também fica diferente. Ela tem uma voz mais fina. Eu apenas vi um repugnante pássaro gigante na cobertura do Tumes. Eu acabei de ver um pássaro gigante horrível pousar na cobertura de Tumes. O mais esquisito é que Norman Osborn fica com duas vozes diferentes nesse flashback. Tumes está levando sua companhia à ruína. Quem é você? Muito parecido com você, eu sou um abutre. Agora vem as mudanças de fala. O Aranha fala de skatista geriatra, o que fica mais parecido com a versão em inglês. De skatista geriatra? Mas como? De adolescente pra geriatria em alguns segundos. Mas como? Incluíram uma fala de Spider que não estava presente no episódio passado. Que flamingo voador é esse? Onde ele arrumou essas asas de lâminas finas? Em inglês, ele diz algo como: onde ele conseguiu essas asas afiadas como lâminas? E fizeram uma nova tradução, que novamente não ficou boa. Não por muito mais tempo. Não é dura o bastante. O Abutre deveria dizer algo como: não é tempo suficiente. Aqui, além de mudarem a fala, cortaram a parte sobre a máscara, assim como fizeram em inglês. Agora vejamos com o que você se parece. Vamos ver como você é por trás dessa máscara. E pra finalizar, utilizaram uma cena reciclada de explosão que não tinha sido mostrada no episódio passado. O episódio começa com o Abutre ainda mais forte por conseguir a juventude do herói. Detalhe que Spider aparece deitado de costas aqui, mas já aparece deitado de outra forma na cena seguinte. O Abutre carrega Spider enquanto voa, e as pessoas na rua ficam agitadas. A cena desse cara impressionado foi reciclada do episódio do Venom. O nome na fachada do prédio está errado, está faltando um E em Tumes. Além disso, as letras e o fundo são bem diferentes se comparados ao episódio passado. Mal começou e já estão reciclando cenas do próprio episódio. Há uma palavra que os antigos aviadores costumavam dizer: Jerônimo! O grito de Jerônimo não era usado necessariamente por aviadores, mas tem a ver com aviões. Quem gritava esse nome eram os paraquedistas das Forças Armadas Americanas. Com o tempo, o grito foi sendo usado por quem pulava de grandes alturas. O Abutre pega Spider no ar, e vemos mais reciclagem de cena. Enquanto o vilão explica que quer ficar absorvendo os poderes do Homem-Aranha de tempos em tempos, uma nova explosão ocorre no prédio de Tumes. E as reciclagens não param, agora pegaram duas explosões do episódio do Duende Macabro. Alguns escombros da explosão acertam o local, e Spider acaba desaparecendo. O engraçado é que apesar de ter voado aquele tanto de pedra, o local parece limpinho nessa cena. Homem-Aranha, isso não fazia parte dos meus planos! Agora vou sair rapidamente enquanto ainda tenho o seu poder! O fogo apaga extremamente rápido, e o Abutre parece pensar que o velho Spider morreu com os destroços. Ele nem se dá o trabalho de procurar o Aranha, algo muito estranho para alguém que queria tanto se reabastecer com a força vital do herói. A cena 3D do prédio estava até legal, mas fica esquisita quando mostra a mão do aracnídeo. Ele não consegue ficar grudado muito tempo e cai. Por sorte, sua queda é amortecida por uma caçamba de lixo. Notem que nela está escrito General's Fried Chicken. Essa é uma referência à loja de fast food KFC, criada pelo chamado Coronel Sanders. Para a referência ser mais visível, ainda colocaram o nome General, que é uma patente das Forças Armadas, assim como Coronel. Interessante que no primeiro episódio da temporada, o Aranha também cai numa caçamba. Ela estava cheia de penas, e ainda vemos a figura de um frango ali perto, podendo ser outra referência a essa franquia de fast food. Spider vê seu rosto envelhecido e pensa num lugar para se esconder até que sua juventude volte. Ele então pega a máscara de algum bolso e a coloca no rosto. Tá certo que o Abutre jogou a máscara em cima dele no início do episódio, mas não acho que ele pensaria em guardá-la naquele momento. ESU vence Tumes Grant. ESU vence Tumes Grant? Do jeito que falam, fica parecendo que Grant é o sobrenome de Tumes, e que ele perdeu alguma batalha contra a universidade. Grant seria o prêmio em dinheiro que o Dr. Connors e a faculdade Empire State ganharam no episódio passado. Legal que a foto da capa do jornal parece ser exatamente essa que Peter tirou.
O problema é que o terno do cara era cinza claro e o símbolo da empresa ao fundo era meio quadrado, mas na foto o terno é meio azul e o símbolo fica redondo. Também está escrito que o dinheiro será usado no estudo da neogenia. Como sempre, o jornal é de sábado. O ano aparece em 1995, mas esse episódio havia sido exibido somente em 1996. Essa banca de jornal parece ser a mesma que aparece no episódio dos 6 Traiçoeiros. Ei, amigo, noite devagar para notícias, hein? Quero dizer, ninguém se importa com esta coisa toda de New Gen. Eu me importo. New Gen significa ter uma segunda chance, uma vez que a última tenha se ido, para voltar à raça humana e ser como qualquer outro novamente. O Escorpião volta a aparecer no desenho, mas está com outro dublador. O Scorpion também, vivo e ferroando. Um outro detalhe é a forma que eles chamam a ciência. Nesse episódio, chamam de Neogen, mas em episódios passados já chamaram de neogênicos e de neogenia. Neogênicos. A nova ciência da exploração genética e manipulação de DNA. O vilão fala sobre voltar a ser normal e vê um casal andando de mãos dadas, dando a entender que ele não consegue se relacionar com uma mulher devido à sua transformação. Eu só acho estranho que já mostraram no desenho que ele consegue tirar esse uniforme, e ele nem aparece mais com aqueles olhos amarelos e pele verde, podendo assim andar normalmente na rua se quisesse. Ao invés disso, ele usa o super poder de disfarce do sobretudo e chapéu. É impressionante como não notam nem a máscara que ele está usando. Ei, você não pagou, ei! Ei! Fique com um troco. Notem que a boca do jornaleiro fica completamente cinza em alguns frames. Essa cena do escorpião girando pareceu até a apresentação de anime. Está demorando. Por que eu não volto a ser eu novamente? Como aquela pessoa no parque fez. Meus membros estão como se estivessem carregando pesos. Eu preciso chegar em casa e pensar numa saída. A fala do Aranha ficou um pouco diferente do original. Em inglês, o Aranha fala algo como "meus membros parecem pesos de chumbo". Logo depois, ele fala que precisa pensar em casa, já que é um local que ele considera seguro. Minha teia está falhando. Estou realmente perdendo. Tiveram que adaptar a fala aqui. Em inglês, ele fala que balançar nas teias é agonia, devido ao seu corpo fragilizado. Depois, ele usa a expressão losing it, que normalmente indica que a pessoa está ficando com raiva ou ficando maluca. Nesse caso, pode também estar se referindo a ele perder o jeito de usar seus poderes. Um detalhe é essa queda dele. Tava parecendo que ele cairia de costas no chão, mas acaba caindo de bunda em cima de uns papelões. Então, por coincidência, uma senhora está sendo roubada ali perto. Deixe-na em paz! Uau, até minha voz está velha. É o Homem-Aranha? Eu disse, deixe-na em paz! Na dublagem em português, a voz normal e a voz de velho do Homem-Aranha é feita pelo mesmo dublador, mas em inglês, eles colocaram outro dublador para fazer a versão idosa, como veremos nos créditos. Ele errou, olhe, não há algo de estranho com ele? Sim, mas eu não vou ficar aqui para ver o que é. Fique com essa bolsa. Estávamos apenas brincando, Homem-Aranha. Eu odeio pensar no que aconteceria se eles ficassem para lutar. Nessa, o Aracnídeo deu sorte. Só achei estranho que até agora há pouco ele estava acertando as teias, só teve dificuldade de segurar nelas. Os ladrões são bem genéricos, mas eu acho que já vi esse de camisa vinho em algum lugar. Obrigado, Homem-Aranha. Você me salvou. Realmente não foi nada. Eu suponho que nós, idosos, tenhamos que nos ajudar. Eu não sabia que você era um senhor idoso, Homem-Aranha. É o trabalho. Ele envelhece a gente. Spider então aproveita o poder do sobretudo para esconder seu uniforme. Ele tira somente a máscara, já que não tem um chapéu para esconder tudo. Mas eu me sinto tão cansado, tão fraco. Ei, tio, suba. Tudo bem se esqueceu sua carteirinha de idoso. Estas ruas não são seguras à noite para um camarada velho como o senhor. A tradução fez uma boa adaptação. Em inglês, o motorista chama ele de Mac, que nos Estados Unidos é uma forma de chamar alguém que você não conhece o nome. Na nossa dublagem, ele chama de tio, o que cabe muito bem. Estaremos aterrissando em Oscorp em 5 minutos, Sr. Osborn. Quanto mais cedo, melhor. Ah, meu Deus, é ele! Olhem! Atirem nele, atirem nele, atirem nele! Decidiram deixar Norman com a voz nova durante o episódio.
Na versão em inglês, Osborn fala para os pilotos pararem ele. Tá certo que a forma de parar vai ser atirando, mas... Também cortaram a risada maléfica do Abutre, que deveria aparecer logo antes dessa ordem para atirar. Notem também que o piloto que atira é muito parecido com o piloto do helicóptero do Clarim Diário. Engraçado que a arma da frente era para atirar só um laser, mas na cena seguinte aparecem dois. Eu aprendi essa na minha primeira briga de cachorro! Briga de cachorro fica um pouco estranho em português, mas realmente é complicado adaptar dogfight para a nossa língua. O termo é usado na aviação para indicar um combate próximo entre duas aeronaves. Nossa dublagem poderia ter falado simplesmente combate aéreo. Engraçado que mostraram a tripulação do helicóptero caindo, mas nem se deram ao trabalho de mostrar onde o helicóptero foi parar. Na cena anterior, parecia que ele estava sobrevoando uma parte cheia de prédios. O Abutre corta o paraquedas de Norman, mas depois evita sua queda, dizendo que quer aproveitar melhor sua vingança. O vilão fez praticamente a mesma coisa com a aranha no início do episódio, só que deu outra desculpa. Usaram a mesma cena da rasante para derrubar e depois para salvar Osborn. É meio preguiçoso, mas pelo menos cabe bem, já que é praticamente o mesmo local. Fim da linha, Norman. Afinal, quem é você? Seu pior pesadelo. Eu sou o Adrian Toomes. Não é possível, não é possível! A pronúncia deveria ser Adrian, mas beleza. A versão em português coloca Osborn para falar 2 vezes "não é possível", o que encaixa até bem na movimentação da boca dele, e mostra ele mais surpreso do que na versão americana. Então, de repente, o Abutre começa a se transformar em Aranha-Homem, e Osborn aproveita para fugir. Interessante que a dublagem em português cortou a fala do monstro pedindo ajuda, e deixou só o som dos seus grunhidos. Notem que várias partes do uniforme do Abutre rasgam por causa da transformação. Peter entra em casa tranquilamente, já que May estava dormindo, e ainda consegue atender uma ligação de Jameson. Diga ao parque que eu pago para tirar fotos e não para ficar em casa. O lunático do Vulture atacou o Norman Osborn e não temos nenhuma foto. Algumas coisas desse diálogo foram mudadas. Em inglês, Jameson fala pay sick days, que seria pagar uma licença remunerada por doença. Depois, a dublagem em português corta a parte da fala em que Jameson diz ser um bom amigo de Norman Osborn. Além disso, é a primeira vez que a nossa dublagem fala o nome do vilão, mas decidiram falar Vulture ao invés de Abutre. Não me importa o que, ele tem um trabalho a fazer e espero que ele o faça. Quem era Jameson? Algum parente do Parker atendendo por ele. Hobby, por que a falta de senso de responsabilidade anda de mãos dadas com ser jovem? Ao invés de somente atendendo por ele, Jameson fala que um parente de Parker falou que ele estava doente. Notem que mudaram novamente o dublador de Robbie. E eu não escutei nada sobre Peter Parker, Jonah. Lembrando que muitas pessoas dependem dele, o Aranha marca para encontrar o Dr. Connors logo pela manhã. Destaque para o celular que Peter está usando. O que mais me impressiona é que esse tipo de celular que abre e fecha começou a ser produzido em 1996, mesmo ano em que o episódio foi exibido. Outro detalhe é que o telefone que Connors usa é branco nessa cena, mas fica preto na seguinte. Então, vemos que o Dr. Stillwell está sendo tratado em um tipo de instituição. Pelo que parece, ele ficou tão aterrorizado pelo Escorpião que ficou meio louco. O personagem não aparecia pessoalmente desde o episódio do Escorpião, mas foi citado várias vezes desde então. No Disney Plus, alteraram a dublagem de toda essa parte, só porque decidiram chamar o personagem de Scorpion ao invés de Escorpião. Ele está atrás de mim, o Escorpião! Ele está atrás de mim, o Escorpio! Você lembra do Escorpião? Ben Stillwell foi um dos que o criaram. Você se lembra do Escorpião? Ben Stillwell foi um dos que o criaram. Algo que achei muito estranho é que alteraram o dublador do Abutre, mas o funcionário ali tem a mesma voz do Abutre do episódio passado. Sua super força me faz sentir mais forte do que nunca. Tem uma pequena mudança nessa parte aqui também. Socorro! Ele vai me pegar! Socorro! Socorro! Eles estão tentando me pegar! Notem que na versão antiga, o doutor fala "ele vai me pegar", mostrando que ele estava preocupado com o Escorpião. Na versão do Disney Plus, Stillwell fala "eles estão tentando me pegar", se referindo aos funcionários do local. Ele era um gênio, estava na crista da onda. Agora está para lá da crista. Na crista da onda e para lá da crista até foram boas adaptações. Em inglês, eles usam a expressão right on the cutting edge, indicando que ele estava à frente de algo novo na área científica.
Depois, o outro emenda uma zoeira e fala over the edge, indicando que o doutor passou dos limites e ficou louco. As falas em português mantiveram um sentido, já que crista da onda é falado para quem está em destaque ou no auge, e para lá da crista indica alguém que passou dos limites. O desenho então relembra a transformação do escorpião. O curioso é que somente essa cena é a mesma do episódio do escorpião, sendo todas as outras parecidas, mas não iguais. Uma diferença pode ser vista nessa cena, por exemplo. O escorpião não ficava com os olhos amarelos logo na primeira transformação. Em um episódio repleto de cenas recicladas, ver essas cenas até impressiona. Do nada, o recombinador muda de ângulo. O escorpião surge dentro do quarto, e vemos essa cena do rosto de Stillwell pela terceira vez em 30 segundos de episódio. Por favor, não me machuque. Stillwell, eu não tive tempo de pensar sobre o que você fez comigo. Em inglês, o escorpião fala exatamente o contrário. Ele diz que teve tempo de pensar sobre o assunto. Eu quero ser o verdadeiro velho Magarra novamente. E o que eu posso fazer por você aqui? Aqui não, no Tumis Aerodinâmica. Verdadeiro velho fica estranho. Em inglês, Gargan fala a expressão plain old, que seria traduzido como simples ou comum. O escorpião é visto pelos enfermeiros, mas consegue fugir facilmente do local pelo mesmo buraco que entrou. Já que o desenho não fala o nome desse local de tratamento, algumas pessoas acreditam que possa ser o Instituto Ravencroft, o local dos quadrinhos que trata criminosos com problemas mentais. Porém, o instituto aparece na terceira temporada, e tem um visual bem diferente dessa instalação. Na cena seguinte, vemos uma reciclagem do episódio do lagarto. Engraçado que travaram o sorriso do doutor no movimento. Outro detalhe é o prédio do laboratório, que parece já ter sido consertado. Até onde eu entendi, esse é o mesmo prédio mostrado no início do episódio, então deveria ter uma cratera no teto. Connors, sou eu, Adrian Toomes, e é hora de você começar a ganhar o que eu assegurei a você. Começar a ganhar o que eu assegurei? Que coisa confusa. Em inglês, o Abutre fala algo como fazer por merecer, já que Connors ganhou o prêmio em dinheiro da Fundação Toomes. Dessa vez, o dublador pronuncia Adrian ao invés de Adrian. Sou eu, Adrian Toomes. Eu sou o Adrian Toomes. Notei que nessa cena, os lábios do vilão ficam mais simples se comparados com as cenas anteriores. O que está acontecendo? Porque eu não volto a ser o que eu era! Isto deve ser o resultado do seu contato com o Homem-Aranha. Quando você enfraqueceu sua juventude, você deve ter absorvido também seu DNA mutante. E isto é muito instável para deixá-lo voltar ao que era. O quê? Enfraqueceu sua juventude fica estranho. Em inglês, ele usa a palavra sapid, que até tem o sentido de enfraquecer, mas nesse caso seria melhor traduzida como drenar ou absorver. E notem que agora, na dublagem brasileira, o monstro respondeu conscientemente e não só grunhiu como antes. Veja que as mãos dele já haviam se tornado garras, mas aparecem normais antes dele se transformar por completo. Dessa vez, só as luvas rasgaram, os braços e a máscara se mantiveram intactos. O único modo de curá-lo é transferir o DNA mutante de volta a ele. Nenhum outro corpo humano pode aguentar isso. O Homem-Aranha foi destruído! Eu o destruí! Mas eu acabei de falar com ele. Tá certo que é uma tecnologia que mistura um pouco de magia, mas devolver DNA é meio estranho. Dá pra ver que a transformação em Aranha-Homem está bem instável, já que vai e volta bem rápido. Eles até lembraram que as luvas rasgaram, mas não prestaram atenção na máscara, que volta ao normal. Então, vemos o escorpião entrando com tudo no laboratório. Quem é esse com asas, vestindo essa ridícula roupa verde? Você é algum tipo de maluco? Quem é você? E como ousa nos perturbar? É no mínimo engraçado o escorpião ficar zoando a roupa do Abutre. Ele também está usando uma roupa verde ridícula. Aqui, esqueceram que a luva do Abutre tinha rasgado na transformação. E mais alguém estava para entrar no time de vilões verdes. Posso precisar de você mais tarde. No episódio com a Tabuleta do Tempo, até acharam que tinham acabado com o lagarto de vez, mas como eu havia comentado, não fazia muito sentido. Essa é uma das únicas vezes que os olhos do doutor aparecem vermelhos antes mesmo dele se transformar. Aparece rapidamente nessa cena, e depois ele fica com esses olhos brilhantes, lembrando até o Ciclope dos X-Men. Escorpião, pare!
Você está destruindo os arquivos de Neogen e você precisa dele. Ele realmente acha que vai proteger a pesquisa salvando o teclado do computador? E temos ali uma reciclagem da cena do hospital. Os vilões percebem que ambos estão interessados na pesquisa neogênica e na captura do Aranha, então planejam um acordo. O estranho dessa cena é que o Abutre aparece sem seu uniforme numa parte dos braços. Precisa de ajuda. Eu estou sofrendo de uma doença passageira. Ela torna meus poderes instáveis. Você pode ser minha certeza de que o Homem-Aranha não nos causará nenhuma ameaça. Ao invés de instáveis, o Abutre fala que não pode confiar nos seus poderes. Fica um pouco estranha a fala, já que a maior parte das suas habilidades é baseada em tecnologia. Os dois vilões fecham um acordo e obrigam Connors a falar onde o Aranha vai estar. E o Escorpião que muda de posição do nada nessa cena? Eu não posso estar com Mary Jane quando ela se encontrar com o pai. Mas ao menos eu vou deixar aqui um recado. Lembrando que no episódio passado, Mary Jane havia recebido uma carta do pai, combinando de se encontrarem. Para não ir sozinha, ela havia chamado Peter. Porém, tudo dá errado quando Mary Jane encontra ele na porta. Peter sai correndo por não ter como explicar a situação, e a Ruiva fica acreditando que aquele era o pai dela. O que mais poderia estar errado? Até meu sensor aranha se foi. Prestando bem atenção, o sensor aranha apareceu muito pouco nessa temporada. Além disso, toda vez que um personagem fala o que mais pode dar errado, sempre alguma coisa acontece. Então, sua tia May aparece e oferece ajuda. Eu tenho uma coisa pra você. Ela é tão boa, mesmo para um total desconhecido. Se eu não voltar a ser eu novamente, ela ficará profundamente preocupada comigo. E se eu me for, quem estará aqui para cuidar dela? Engraçado que na foto, Peter e seu tio Ben estão de roupa social, mas May aparece com a sua roupa de sempre. O mais estranho dessa parte é que May nem comenta que o senhor idoso parece muito com seu sobrinho Peter. Ela só dá um casaco para ele e diz que seu sobrinho não iria se importar. Conforme havia combinado com o Dr. Connors, Spider vai ao laboratório neogênico de Toomes. Porém, Abutre e Escorpião também estavam esperando e capturam facilmente o herói. Eu achei que pudesse confiar em você. Eu lamento muito. Esse é um dos poucos momentos de todo o desenho onde vemos o Aranha dando um soco, mas é claro que ele não ia conseguir acertar. Dispare, Connors! Estamos nisso há horas! Quanto tempo mais vai levar para reconfigurar as garras? Dispare? Aqui a dublagem vacilou feio. Em inglês, o vilão fala Blasted, que em outro contexto pode até ser usado como disparo, mas nesse caso, a expressão serve para indicar descontentamento, podendo ser traduzido, por exemplo, como que droga. Connors, não faça isso! Em inglês, Spider fala para Connors, não deixe ele fazer isso. A fala faz mais sentido no original em inglês. O Fortune parece estar perdendo sua força de juventude. Connors, você cometeu um erro! Não houve erro! Connors me enganou! Connors foi espertinho, mas não acho que ele planejou isso desde o começo. Acredito que muito disso veio do peso na consciência de ter levado o Aranha para uma armadilha. A perda de cabelo do Abutre durante a transformação fica diferente. Aqui o cabelo parece que volta para a cabeça dele, mas antes parecia que o cabelo caía. Essa cara travada do Doutor foi reciclada do episódio dos 6 Traiçoeiros. Agora, na forma monstro, sua máscara rasgou, mas as luvas não. Mas e quanto a mim? Se Connors me deu de volta minha juventude e poderes, a transformação funcionou. Que maravilha! A fala do Aranha ficou um pouco diferente do original. Ele não fala esse enquanto a mim, e no resto da fala, ele se pergunta se a transformação funcionou por completo. Quando tira a máscara, ele fala a expressão like a charm, que é usada quando algo funciona muito bem. Escorpião, faça que eu volte a ser o que era, por favor. Me ajude, alguém. Em inglês, ele pede ajuda pro Escorpião, mas fala, faça com que eles me transformem de volta. Depois, ele fala para ser rápido, ao invés de por favor me ajude. Além disso, na versão do Disney Plus, a fala novamente é alterada para trocar o nome Escorpião para Scorpion. Scorpion, faça voltar a ser o que era, por favor. Alguém me ajude, alguém me ajude. Outro detalhe é a transformação. Aqui, ele aparece com o pelo em um cinza claro que depois escurece, além de ter olhos pequenos. Porém, nas cenas anteriores, o monstro já aparecia mais escuro e com os olhos bem grandes.
Escorpião ameaça Connors, mas Spider o protege. Nesse momento, resolvem usar várias cenas do episódio de estreia do Escorpião, algumas delas invertidas. O que vocês estão fazendo? Se eu entrar com as equações certas, isso sobrecarregará o transformador do recombinador e ele se autodestruirá. E eu teria certeza que monstros como o Escorpião jamais serão criados por Neo Gen novamente. Novamente, o Disney Plus altera as falas para que o nome do vilão fique como Scorpion. O estranho é que a voz de Stillwell acaba mudando do nada. Se eu entrar com as equações certas, isso sobrecarregará o transformador do recombinador e ele se autodestruirá. E eu teria certeza de que monstros como o Scorpion jamais serão criados por Neo Gen novamente. Aqueles dados são minha única esperança de cura. Uma cura? Para quem? Cortaram uma fala de Stillwell. Ao ver o lagarto, ele fala Good Heavens, que poderia ser adaptado como Meu Deus. A cena de Connors transformando foi reciclada do episódio do lagarto. E também temos mais reciclagens do episódio do Escorpião. Aqui vai um pequeno presente, seu repugnante. Você está sendo hostil. Vá com calma, amigo. Em inglês, ao invés de falar para ele ir com calma, Spider fala para o vilão seguir seu sentimento de hostilidade e extravasar. Socorro! Dr. Connors! Spider não fala Dr. Connors em inglês. Ele fala algo que poderia ser adaptado como caramba. Notem que o lagarto aparece com uma camisa branca nessa cena, sendo que Connors usa uma camisa preta. Eu não quero machucar o senhor. E eu não sei se poderia, mesmo que quisesse. Sei bem como é isso. Sei bem como é isso? Acho que não entenderam o sentido da fala. Em inglês, Spider fala que conhece aquela sensação, se referindo ao sensor aranha. E agora, vamos ter 30 segundos só de reciclagem de vários episódios diferentes. Vamos lá! De cena nova e necessária, temos Stillwell falando que o local vai explodir, o Escorpião fugindo, Connor sendo destransformado, Stillwell fugindo e Spider resgatando o doutor antes do prédio explodir. Doutor, você está bem? Eu acho que sim. Mas e o Escorpião e o Vulture? Não parece que eles fizeram isso. Não parece que eles fizeram isso? Como assim? Ele estava lá para ver o que aconteceu. Em inglês, o sentido da fala de Spider é dizer que os vilões não conseguiram fugir da explosão. E mais uma vez, a versão do Disney Plus mudou o nome do vilão para Scorpion, e também dá para notar a diferença na voz de Connors. Eu acho que sim, mas e o Scorpion e o Vulture? Não parece que eles fizeram isso. Como se sente? O Aracnídeo diz que se sente melhor do que nunca, e Connors confirma que o herói foi curado. Quando fiz sua energia voltar a você, eu fiz com que o aspecto mutante de seu DNA permanecesse em Vulture. Você recuperou sua juventude e seus superpoderes, mas jamais terá que se preocupar com a mutação em Homem-Aranha novamente. Então... Mutação em Homem-Aranha? Em inglês, ele fala da transformação no monstro Aranha-Homem. A ideia para a cura do herói foi até legal, apesar de ser muito conveniente transferir só a parte ruim do seu DNA. Porém, a transformação do Abutre em Aranha-Homem acabou deixando alguns fãs com dúvidas, como por exemplo, por que o Abutre não ganhou poderes de aranha também? Ou então, por que Morbius não se transformou, já que sugou seu plasma mutante? Eu tenho minhas opiniões, mas eu gostaria que vocês escrevessem as de vocês aqui nos comentários. O pesadelo da Biogena acabou finalmente. A fala dele parece fazer menção ao título principal da segunda temporada, chamado de Pesadelo Neogênico. Outro detalhe é que Stillwell parece que fala Biogen ao invés de Neogen. Com os dados destruídos, o segredo está lacrado aqui, para sempre. Mas Farley, eu ainda preciso dele para me curar. Lamento, Connors, mas você estava certo todos aqueles meses atrás. A tecnologia não compensa o risco. No episódio do Escorpião, vemos que Stillwell realmente havia falado sobre o conselho de Connors. O professor Connors tinha razão.
A neogênica é muito experimental, muito perigosa para ser usada no ser humano. O Dr. Stillwell então vai embora, falando que nunca mais o verão de novo. Ele deve achar que o escorpião morreu na explosão para ficar tão tranquilo assim. O prédio destruído é mais uma cena reciclada do episódio do Duende Macabro. O Abutre sobrevive à explosão e comenta que vai se esconder para que ninguém o veja. Eu não vejo ninguém. Todos se foram. E assim também minha chance de ser normal novamente. Não, não, não. Fica parecendo que o escorpião achou que todo mundo morreu na explosão. Senão, ele poderia muito bem ir atrás de Stillwell ou de Connors para tentar ser curado. Pouco antes da troca de cena, dá pra ver que ele acerta um cano com a sua cauda, para descontar um pouco da sua frustração. Então, vemos o Aranha comentando que pode acompanhar Mary Jane no encontro com o pai, já que agora está curado. Nesse caminho, tem aquelas cenas genéricas dele passeando pela cidade, como essa em 3D que ficou legal, e essa que foi utilizada no episódio crossover com os X-Men, por exemplo. Mary Jane já fica decepcionada novamente com Peter por não ter aparecido. Logo depois, um homem chega e parece que vai abraçar a ruiva. Mary Jane! Ela se foi. Mas como? Achei zoado colocarem essa cena dele andando de dia, sendo que está de noite. O engraçado é que a cena é uma reciclagem invertida do episódio dos 6 Traiçoeiros, sendo que lá, Peter lembra de um encontro com Felícia. Tempo pra estudar, sair e namorar. Oh não! Felícia! Nos créditos, vemos que em inglês, Spider teve 2 dubladores diferentes, um para sua versão jovem e outro para sua versão idosa. Aqui no Brasil, o mesmo dublador fez as 2 vozes. Outro detalhe é que o nome de Adrian Toomes não aparece nos créditos. O nome do Abutre aparece como Arthur Aves. Esse episódio tem as mesmas referências aos quadrinhos que o episódio passado, principalmente o quadrinho Amazing Spider-Man Volume 1, edições 386 e 387, lançados em 1994. Como já havíamos falado, Toomes usou o Rejuvenescedor no Homem-Aranha e deixou o herói velho. O vilão até cogitou matar o Aracnídeo, mas preferiu fazê-lo sofrer pela idade avançada e foi embora. Spider volta com dificuldade para casa. Lá, ele evita de encontrar com Mary Jane para não preocupá-la, mas a ruiva fica incomodada, já que precisava desabafar algo importante com ele. Esse incômodo de Mary Jane pode ter sido inspiração para o desenho, já que no fim do episódio ela fica incomodada com Peter por ele não estar lá para dar apoio emocional no encontro com o pai. O momento do ônibus é diferente no desenho. Enquanto lá o motorista é bonzinho e leva o Peter idoso mesmo sem carteirinha, nos quadrinhos ele é cobrado o valor total da passagem por não ter a carteirinha de idoso. Outra diferença é que no quadrinho ele fala que seu sensor aranha está funcionando, só que ele está muito lento e cansado para reagir. No desenho ele fala que esse poder sumiu. Enquanto no desenho ele encontra com a sua tia May, nos quadrinhos ele pensa em visitar a sua tia, mas desiste no último momento, fazendo algo parecido com o que fez com Mary Jane no desenho. O efeito do Rejuvenescedor passa, o que faz com que o Abutre vá atrás da máquina novamente. Enquanto tenta impedir Toomes, Spider percebe que tem mais um vilão envolvido na história, mas não é o Escorpião, e sim o Camaleão. Então, na edição 388, é explicado que o Camaleão havia criado um tipo de vida artificial que imitava os pais de Peter, com o intuito de descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha. O Abutre usa a máquina rejuvenescedora na mãe de Peter e assim volta a ser jovem. No fim das contas, Spider fica com o ódio mortal do Camaleão, enquanto o Abutre é preso. O vilão fica jovem por um bom tempo, mas volta a ficar idoso em outra história. Essa ideia do Escorpião querendo voltar à vida normal deve ter sido referência ao quadrinho Spectacular Spider-Man Volume 1, edições 215 e 216, também lançadas em 1994. Nessa história, o Escorpião faz um tipo de aliança com o milionário Philip Cussler e começa a pensar numa vida sem ser supervilão. Porém, Spider encontra Gargan e desconta toda a sua raiva nele. Depois disso, o Escorpião fica um tempo sem aparecer nos quadrinhos. E para finalizar, só vou lembrar que nos quadrinhos, Stillwell morreu na mesma edição em que criou o Escorpião, lá em Amazing Spider-Man Volume 1, edição 20. O personagem agora só vai aparecer em flashbacks no desenho. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores e a todos vocês que estão por aqui a cada vídeo novo lançado. O pesadelo neogênico acabou, mas a terceira temporada vem aí. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até a próxima!